Agora. Gente, boa tarde, então. Agora damos um tempinho aqui, fomos papeando. Boa tarde. Boa tarde, esperando todas vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Lucas. Para quem ainda não me conhece, para quem está participando aqui pela primeira vez, manda para mim aqui no chat se é a primeira vez que está participando, para a gente ter uma ideia, né, de quem já conhece um pouco mais dos nossos bate-papos aqui, dos nossos encontros. Mas sejam todos bem-vindos. Esse é um espaço de reflexão, de troca, de partilha, né? Partilha das angústias, das dores, das vitórias, daquilo que a gente está fazendo para melhorar o nosso trabalho, o nosso ensino. Então, todo mundo pode participar, pode levantar a mão, pode fazer perguntas ali no chat, fiquem todas à vontade. A nossa ideia é realmente compartilhar, conectar realidades, né? Conectar aí quem está em cada região do país, quem está em diversos lugares também dentro da escola. Então, sejam bem-vindos. Quem está chegando aqui pela primeira vez, é um prazer recebê-las e recebê-los. Aqui a maioria é mulher, né, gente? Não dá nem para discutir, não dá nem para brigar com a realidade. Mas eu sou a Cristine Soares, eu sou a idealizadora e CEO do Viva, Metodologia Ativa. A gente está aqui, nosso propósito é ajudar as escolas que querem transformar a educação, que querem melhorar as suas práticas, trazer novas possibilidades, né? Enriquecer o trabalho da sala de aula e fora dela, porque a gente fala muito aí dos espaços de aprendizagens, né? Que são muitos, olha aqui, um deles, online, né? E a gente descobre agora mais um espaço aqui de aprendizagem. Então, o nosso objetivo é realmente dar as mãos para as escolas que querem inovar, que querem repensar a educação e trazer um espaço mais encantador, né, que a criança tenha mais vontade, que a escola tenha mais significado, especialmente para a criança de hoje, que vem com um chipzinho diferente, né, da gente. Então, a gente precisa olhar para esse chipzinho, olhar para quem é essa criança que eu estou lidando e trazer aí uma fala, uma linguagem mais próxima da realidade delas, né? Acho que essa é a reflexão que a gente sempre tenta trazer aqui para esse espaço e para todas as ações que a gente desenvolve nas escolas. Então, o Viva é um projeto educacional, um projeto inovador, que tem desde o material didático, plataforma digital, formação de professores, assessoria, enfim, e tudo rumo à inovação. E aí, falando de inovação, né, uma temática constante aqui que a gente traz, como que as escolas estão inovando? Qual que é o papel do gestor nesse processo de inovação? Qual que é o papel do professor? Enfim, e aí cada semana a nossa dinâmica é de trazer agora um convidado, trazer alguém para a gente fazer esse bate-bola, fazer esse bate-papo bem gostoso e trazer aí ampliar os olhares de vocês, né? De todos nós. E hoje, quem está aqui com a gente é o Lucas que eu conheci o ano passado, e assim, já deu match, né, na concepção pedagógica, a gente já começou a falar, não, é isso, e a gente tem um olhar muito próximo para a educação. Lucas é gestor do Colégio Teia Multicultural, uma escola inovadora, reconhecida pelo MEC, pela inovação e criatividade na educação, uma referência, trabalha com salas ambientes, tem uma pegada artística, uma pegada muito bacana. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, sobre cada escola, por mais que a gente fale de inovação, mas entender que cada escola pode inovar do seu jeito, com as suas características, com o seu DNA, com a sua identidade. Não existe um modelo único, uma forma única, né? Quando a gente coloca na forma, a gente já está fazendo errado, porque eu acho que inovação é justamente ir contra essas formas, né? Esses formatos tão fechadinhos, quadradinhos e estáticos. Então, Lucas, seja bem-vindo para o nosso encontro. Muito obrigado, Cris.
É sempre um prazer, né, poder partilhar um pouco, como falante, como ouvinte, participar desse tipo de partilha, né? É muito importante aí para a gente construir inovação juntos, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o papel do gestor. Eu acho que parte do papel do gestor está aí, de beber de algumas fontes, né, e poder trazer e trocar. Realmente, quando a gente se conheceu, foi um match muito bacana e continuo, né, é um match que foi sustentado. Eu admiro muito o seu trabalho e, e gosto muito também de aprender contigo. É a segunda vez que eu estou aqui num papo desse. No primeiro papo, eu preparei mais como como se fosse uma palestra, né, direto. E hoje você me trouxe que a gente ia num sentido mais de conversa, que eu gosto bastante também. Então, é uma honra aqui estar presente e poder compartilhar um pouquinho do Obrigada. nosso trabalho com vocês. Obrigado. Imagina, obrigada, uma alegria imensa. E é isso, né? Eu acho que o bate-papo ele traz também uma proximidade maior, né? Dependendo do conteúdo, e isso que é legal, né? Já falando de inovação a partir daí, que nada está descartado, né? Que tudo que depende muito do objetivo. Qual que é a proposta, né? Qual que é a minha intenção nesse momento? Se é uma intenção, qual é a intencionalidade pedagógica desse encontro, né? Se ela vai para um formato mais de transmitir um conteúdo mais denso, e aí a gente tem que trabalhar numa linha, tem que ter um olhar, e quando o objetivo é outro, a gente também já se organiza, já se adapta e faz esse bate-papo uma coisa mais leve e não menos enriquecedora. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como que é a Teia Multicultural. Eu acho que muita gente conhece o trabalho da Teia e eu acho que você tem uma história muito bacana, né? Eu tenho falado bastante aqui, Lucas, sobre a cultura de inovação da escola, né? Que a inovação, ela não é uma coisa estanque, não é com um projeto que a gente faz inovação, não são ações e atividades isoladas, esporádicas, que trazem o reconhecimento, trazem a escola com esse viés inovador, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como que surgiu a Teia. Eu acho que tem uma história bem interessante aqui, e o quanto vocês conseguem manter essa identidade, né? Porque eu escuto muito isso, às vezes, dos gestores. Poxa, eu fico meio inseguro e tal, porque como que os pais vão ver tudo isso? E se o pai não gosta? E se eu perco aluno? Já estou na pandemia, já estou perdendo aluno a rodo, né? Como é que eu seguro agora? E eu acho que justamente o contrário, eu acho que o pai hoje ele busca também essa inovação. E aí eu queria que você contasse então para a gente um pouquinho sobre a Teia e sobre como que vocês estão se reinventando também nesse momento que a gente está. Eu volto aos primórdios e conto a história ou pulo um pouquinho e vou para aqui agora? E o que você sente que... Eu acho que é legal você contar um pouco dessa identidade, né, Tá. de como que surgiu e como que se sustenta, porque é isso, assim, tem muita gente que tem medo de inovar e se perder, né? Eu acho Tá. que vocês são tem uma história muito forte, assim, de ter uma identidade muito forte, né? Sim, uma questão de cultura organizacional, né? Que é muito inspirada Exato. nos valores que a gente mantém. Bom, a Teia é uma escola que trabalha inteiramente por projetos, tá? Não é uma escola que trabalha com alguns projetos. O tempo todo, todas as habilidades e as competências, né, o conglomerado de habilidades, são desenvolvidas a partir de projetos interdisciplinares. Existem as aulas, né, matemática, inglês, história, geografia, como também temos yoga, música, dança, artes plásticas, empreendedorismo, design. Então, temos essa estrutura de aulas de 50 minutos, mas como estão todas em prol, né, do mesmo objetivo, toda a organização escolar tem esse mesmo objetivo em comum, que é a criação, a realização desse produto final, a gente consegue trabalhar com os professores de uma forma interdisciplinar. A Teia tem alguns pontos, assim, o nosso principal valor é o pertencimento. Então, sempre antes de realizarmos algum tipo de ação, a gente passa por esse filtro do pertencimento. Então, olha, será que todo mundo aqui vai se sentir pertencente?
Será que se eu falar isso aqui, não pode ter uma pessoa que vai falar, putz, isso não é para mim? Então, acho que esse é um filtro muito importante que ajuda a gente muito a se manter no eixo, né? Os valores ajudam a gente a continuar numa... Por mais que a gente traga algumas inovações, vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de inovação, mas eles são um norte, né? E a TEI é uma escola que parte, então, de uma inovação disruptiva, né? Porque a gente tem uma maneira diferente de se fazer escola, de organizar tudo isso. Então, a gente segue uma outra dinâmica, a estrutura pedagógica da TEIA é completamente diferente, né? Então, a gente parte de uma inovação disruptiva. Mas no decorrer dos anos, e principalmente agora, a gente trouxe também outros tipos de inovação, né? Então, a gente trouxe também inovações complementares, né? Hoje nesse ano, a gente começou a trabalhar com uma escola bilíngue. A gente, na verdade, já começou no ano retrasado, mas hoje a gente falou, não, somos uma escola bilíngue. E aí, até, às vezes, chega pai, né? Eu tive pais que falaram, nossa, mas história de bilíngue está muito indo para um corporativismo, para uma coisa de competitividade, porque às vezes soa meio dessa forma, né? E a gente fala, não, a gente é uma teia multicultural, né? O nosso objetivo é levar, dar liberdade e autonomia, e hoje, para uma pessoa ter total condição de seguir, construir o projeto de vida que ela quiser, ela pode ter que precisar falar inglês, sim, né? Eu não falo, tá? Eu tô aprendendo, mas é necessário. Então a gente trouxe, né? E também tivemos aqui a questão tecnológica, né? Tecnológica digital e também analógica. A gente às vezes confunde um pouco tecnologia com programação, com software e hardware, né? E vamos lembrar que o alicate é uma tecnologia, a roda é uma tecnologia, né? Um método, o próprio método da TEIA é uma tecnologia, ou o método, enfim, do Viva e de outras escolas. Então, tecnologia é aquilo, né, que a humanidade, a vacina, né, descobre ali, desenvolve, que de alguma forma leva a sociedade para um novo patamar, cria novas possibilidades. E dentro do tema tecnologia, a gente tem então diversas tecnologias e existe um conglomerado de tecnologias que são as tecnologias digitais, tá? A gente, antes de 2020, né, nós já trabalhávamos um pouco com as tecnologias digitais, no sentido de produzirmos curtas-metragens, então eles trabalhavam um pouquinho de edição, tinha um pouco, né? Mas a gente sentiu que realmente a gente precisava dar um belo upgrade. Então, hoje a gente tem, né, STEM, que daí às vezes a gente chama de robótica, mas que se você for levar ao pé da letra é elétrica, eletrônica e programação, né, um conjunto ali que cria essa possibilidade da robótica. Então a gente também traz, né, por que eu estou falando tudo isso? Porque a TEIA tem o seu método, né, foi concebido antes de 2005, antes da fundação da escola, e com o passar do tempo a gente foi trazendo algumas coisas que a gente achou que eram importantes, né, para a gente ir se adequando também. Quando em 2016 a gente foi considerado, né, pelo MEC uma referência em criatividade e inovação, foi um momento de muita reflexão assim, para a gente, né? Porque a gente está nesse lugar, então a gente não pode ficar parado. A gente tem que continuar mudando, né? E claro que a gente muda dentro daquilo que é a nossa estrutura, né? Como um ser humano, né? Que tem ali os seus princípios, os seus valores, as questões que são importantes para você e que você pode adquirir uma nova habilidade, você pode de repente mudar de opinião também, é possível, né? Mas você precisa ter um norte, ter uma linha para você assim, acrescentar, né? De acordo com as suas experiências, você vai acrescentando e vai incorporando aí algumas modificações na sua proposta. Mas tem algumas coisas que a gente que realmente são alicerces, né, da proposta. E aí nos alicerces a gente não mexe. Exatamente. Como, por exemplo, a questão da arte e do autoconhecimento, né, que são dois eixos condutores da proposta. Então, os projetos são artísticos, né? Eles são interdisciplinares. O autoconhecimento é desenvolvido. A gente pode criar arte utilizando essas novas tecnologias digitais? Podemos. Poxa, que legal. Então, antes era tudo ali manual, pintura. Agora a gente está usando o Minecraft, a gente está usando um programa de design, né? Um Photoshop. Legal, é a arte também.
né? Então, tá dentro do que a gente é, né? Ter esse DNA, né, ter uma identidade bem definida, e aí tudo que você coloca não está preso também, né? Eu acho que isso é muito bacana que você contou aqui, que não é assim, bom, lá em 2005, quando a escola foi pensada, quando a metodologia foi desenvolvida e tudo mais, a gente não ficou preso nisso, né? É possível trazer ou repensar e trazer outros elementos que vão ser incorporados e vão enriquecer, vão ampliar as formas de trabalho e o quanto o papel do gestor é importante nisso, né? A gente tem falado bastante aqui sobre a questão dos professores. Eu acho que os professores, eles estão muito expostos, né, desde o ano passado, por conta das aulas online e tudo, estão se sentindo muito expostos à aula, muito vulneráveis até. Esses dias eu soube de um pai, por exemplo, que entrou no meio da aula, não, professor, mas eu não concordo, você está sendo partidário e parará, tal. E aí tudo isso gera um constrangimento até ali na turma, tal, né? Então, o quanto o gestor é responsável para se fazer inovação, né? Nesse desenvolvimento do professor, como que você enxerga isso? Quais são as atuações, como que o professor... Porque às vezes eu sinto a gestão assim, mas se eu falar, o professor pode achar que eu estou exigindo, que agora vai mudar, e aí eu perco esse professor. Então, em que medida, né, como que eu seleciono esses professores, como que eu trago eles para um olhar mais disruptivo, mais inovador, e impulsiono o trabalho deles também? É um desafio, né? Quem é gestor escolar sabe que isso é um desafio gigantesco, né? Eu aqui vi a pergunta sobre o bilinguismo, depois eu abro ela de novo e a gente destrincha, tá? Inclusive essa questão política, né? A gente tem esse posicionamento do pertencimento. Então, se o professor ele começa a demonstrar as opiniões políticas dele, de repente tem um aluno ali que a realidade cultural familiar é completamente outra, ele não vai se sentir pertencente, né? Então, enfim, mas aí isso é uma questão nossa, né? Como que a gente lida com isso, e é um trabalho constante, lembrar isso o tempo todo. Gente, geralmente os professores têm um certo... nós, né, todos da educação, temos no geral, assim, né, alguns vieses, né? Mas a gente tem que trabalhar para, enfim, deixar isso um pouco de lado e trabalhar sobre fatos, né? O nome da escola é Teia Multicultural, tá bom? Depois a gente retoma aí as dúvidas. Sobre o processo de liderança com os professores. Olha, é bem desafiador mesmo, tá? A gente fica muitas vezes com algum receio, né? E muitas coisas mudaram na Teia de uns anos para cá. E mudaram mesmo. E muitas vezes eu escutei esse discurso de, mas isso não era assim, tá? E aí a gente volta para os valores, não, tudo bem, mas agora vai ser. O mundo está mudando, né? E tem que saber um pouco a hora de ser firme e a hora de acolher. Todo mundo, o ser humano, tem uma necessidade básica de se sentir importante. Isso vale para todos nós, né? Então, às vezes uma escuta, né, um diálogo, ele já rompe algumas barreiras, né? E sempre num processo aí, estamos falando então de persuasão, quando as pessoas são coautoras de algo, elas vestem a camisa daquilo. Então, assim, muitas vezes o nosso trabalho, né, não é ter as ideias e levar elas mastigadas para o grupo. A gente tem a ideia, a gente às vezes até já saca onde a gente vai chegar, porque a gente tá a cabeça o tempo inteiro nisso, mas a gente não entrega aquilo pronto. A gente entrega as pistas, né? A gente dá algumas pistas e cria ali um movimento, ali, um ambiente criativo, né? É importante a gente saber um pouco... eu ser facilitador em design thinking me ajuda muito nesse tipo de questão, tá? Então, você conseguir criar um ambiente onde as pessoas sentem à vontade para dar as ideias malucas delas e para conseguirem investigar sem se sentirem tolhidas. E aí você consegue, de alguma forma, ir introduzindo e fazer as pessoas chegarem naquela ideia. Você joga ali as pistas e dá o timing deles refletirem
e entenderem, né? Porque eu não sei se é realmente da categoria dos professores, mas geralmente as pessoas, no geral, não gostam de receber imposições, né? Ninguém gosta. Às vezes a gente tem que impor algumas coisas mesmo, né? Faz parte das funções do gestor. Mas, ao mesmo tempo, o gestor que ele é líder, ele tem uma função de inspirar, né? O líder está muito mais relacionado à inspiração, né? E o gestor está muito relacionado à gestão. E o líder, né, escolar, ele é líder, ele é gestor, né? Então, ele tem um pouco desses dois papéis. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem alguns momentos a gente inspira para a gente alcançar, e alguns outros momentos a gente tem que dar um norte mesmo, colocar que é isso, né? E não é sempre que é fácil, né? Os conflitos não são gostosinhos, né? Conflitos são difíceis. Só que os conflitos também são necessários, né? Até para a gente conseguir, às vezes, amadurecer também algumas ideias, né? E quem está ali, né, no dia a dia, eu dou aula na escola, mas não dou tanta aula quanto os nossos professores, né? Então, muitas vezes quem está ali na linha de frente tem, assim, algumas sacadas que você não consegue enxergar. Do mesmo jeito que você que está um pouquinho ali no background, né? Você consegue ver algumas coisas também que quem está na linha de frente ali, muito na rotina, não consegue ver. Então, é muito importante essa troca. E tinha algum ponto que eu ia trazer, agora eu perdi o ponto. Mas eu acho que é super bacana, né, quando você fala isso, e a gente falou bastante semana passada também sobre a importância de democratizar essas ações, essas criações, né, o que vai ser incorporado, o que vai ter de novo, que caminho, e democratizar é trazer a família também, né, então eu acho que o papel do gestor, no sentido de orquestrar todas essas ações e administrar as expectativas da família, do aluno, ouvir o aluno, ter uma escutativa, acho que é essencial nesse momento, ouvir o professor também, né? E os colaboradores como um todo, para que, de fato, você tenha essa sensação de pertencimento e você consiga fazer com que todos comprem a ideia, né? Porque, afinal, ela é de todo mundo. Exatamente, e eu faço bem essa linha de frente com os pais, né? Então eu fico muito nessa ponte mesmo, todo mundo tem o meu WhatsApp, temos sim, da educação infantil ao ensino médio. E então eu tenho esse termômetro, né? A gente sente ali, opa, tem alguma coisa, e se a gente colar junto desses pais, a gente consegue ter um feedback apurado, né? Então a gente faz essa ponte mesmo, de entender aqui. E se a gente consegue olhar para os dois lados, né, e estar atento tanto ao que acontece aqui no universo dos professores, né, do dia a dia da escola, mas também entender as expectativas dos pais, a gente consegue sim ser um ponto ali e buscar as convergências. Não é sempre que dá para a gente atender tudo exatamente que todo mundo quer, né? Se a gente começa a fazer isso, a gente realmente se perde. Então tem momentos que tem que falar que não, né? E é importante também, né, a gente ter uma construção democrática. Mas existe ali, pelo menos na teia multicultural, tem uma direção, tem uma gestão, né? Então a gente trabalha para que todos participem das cocriações, para que todos se integrem e façam parte daquilo e abracem as ideias, mas às vezes tem um ali que não gostou, mas tudo bem, né? A gente vai seguir nesse caminho e daí a gente vem com conversa, né? Vem mostrando algumas coisas e acolhendo também, ou escutando que essa pessoa, o porquê, os motivos dela. A gente vai dissolvendo ali algumas amarras, né, que fazem parte aí do nosso grande desafio de nos relacionarmos, né? Faz parte. Sim. E tem Você falou sobre inspiração, eu acho que vem totalmente em encontro com esse desenvolvimento do professor. E nessa cocriação, o professor também tem que estudar, ele também tem que se atualizar, né? Acho que é papel do gestor também provocar esse desconforto para que eles possam se movimentar. Acho que a gente só se movimenta no desconforto. Sim. Eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Eu assisti há um tempo atrás uma palestra sobre gestão de pessoas que me marcou bastante, que você, de alguma forma, tem que administrar o estresse do seu time. Uhum. Qual que é o ponto? O time não pode estar extremamente estressado, mas ele também não pode estar totalmente
sem nenhum nível de estresse, né? Existe um caminho do meio ali que ele é positivo para a produtividade e para o crescimento. Então, muitas vezes você tem que saber a hora que você tem que acolher e diminuir, abafar um pouco, diminuir o nível de estresse, e a hora que você precisa cutucar um pouco para a pessoa se movimentar. No meu processo, né, de gestão e até de crescimento dentro da TEI, eu não sou um dos fundadores, né, eu vejo que hoje, por exemplo, eu não tenho ninguém que me provoca a continuar caminhando. Então, eu vejo que o líder, né, o gestor, para ele, inclusive, crescer dentro da organização, ele tem que parar de depender de alguém falar para ele, alguém ter que movimentar ele. Ele mesmo tem que aprender a sair da zona de conforto dele e estar fora da zona de conforto o tempo inteiro, né? Então, assim, ficou muito confortável, opa, pera lá, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo, porque você tem que, né, eu dou aula de empreendedorismo para o ensino médio, e eu vejo que, e não existe um currículo de empreendedorismo, né? Então eu vejo que às vezes é um processo um pouco parecido, de você estar um pouquinho à frente, estudar, compreender, mastigar aquele conteúdo e transmitir para os alunos, que é o mesmo processo com a equipe. Então, de alguma forma, né, o líder, o gestor escolar, ele tem que estar se impulsionando a sair fora da zona de conforto, para tirar também o time da zona de conforto, trazendo sempre desafios novos. Assim você vai sempre progredindo. E é um trabalho constante. Quanto mais uma pessoa não precisa que os outros impulsionem ele a sair fora da zona de conforto, maiores as chances desse líder crescer dentro da organização, né? A gente tem, enfim, diversas categorias, tamanhos de escola, às vezes tem, né, líderes de pequenos núcleos, enfim. Eu acho que é uma boa recomendação para quem busca crescer dentro de uma organização escolar. Estar atento, estudar por conta própria, vai atrás, não só de repente sobre educação, né? Vai estudar sobre alguma coisa que você gosta, sobre tecnologia. A criatividade é muito uma combinação, né, de universos e de mentalidades. Então é legal você estar estudando ali os artigos relacionados à educação, sim, mas também busque estudar outras coisas que não parecem ter uma conexão, porque aí você cria conexão e consegue inovar dentro da sua instituição. Eu acho que é uma dica bem importante, assim, estudar coisas diferentes, né? Agora eu tenho estudado bastante essa parte de tecnologias digitais, já faz um tempinho. E às vezes eu cruzo algumas informações, antes de eu entrar na Teia, eu tive uma startup, isso me ajudou bastante, porque alguns métodos, algumas formas de se fazer as coisas, né? Eu trouxe de um outro universo para dentro do universo escolar. Eu acho que isso é muito legal, sabe? A gente poder beber de fontes diversas. Aí a gente consegue estar na vanguarda da inovação, porque a gente traz coisas que não são da educação para a educação. Eu acho que esse é um pouco do nosso trabalho também. Perfeito, muito legal. A Eliana perguntou, né, como é que são feitas as suas reuniões de planejamento? Os professores ficam com a sensação de que tudo está acontecendo muito rápido e precisam inovar sempre? A questão do estresse, né, eu acho que entra aqui. Como que eles, por estarem dentro de uma escola inovadora, como que isso se reflete na prática, na dinâmica deles também? Sim, Como que funciona o nosso planejamento, tá? Eu vou falar isso, assim, fora da pandemia, que eu acho que é mais fácil. Todos os nossos educadores vão para um retiro, inclusive eu também, a gente fica 8 dias nesse retiro, num sítio. Os 4 primeiros dias a gente participa de um processo de autoconhecimento, uma espécie de uma terapia em grupo. Após esse processo, a gente começa então o planejamento. Ele acontece 2 vezes por ano, tá? É por semestre, a gente não faz o planejamento anual. E aí nesse planejamento a gente começa a utilizar o Design Thinking como ferramenta para construir esses projetos e conseguir achar as convergências entre a Base Nacional Comum Curricular, as habilidades e os fragmentos desse projeto que está sendo criado. É uma técnica mesmo que a gente bebeu um pouquinho e trouxe para a nossa realidade, né? Eu sinto que os professores, quando chegam, muitas vezes, eles se sentem bem desafiados, porque muitas vezes eles já acompanham o trabalho da Teia e já geram uma expectativa,
e demora um tempo para eles ficarem empoderados, assim, falarem, não, eu dou conta de estar aqui, é isso. E a gente vai aumentando, quanto mais a pessoa dá conta, maior a nossa expectativa, né? Para justamente tirar da zona de conforto. Então a pessoa que está chegando, a gente vai aos pouquinhos, né? Porque ela já está num nível de estresse mais alto. Né? E a pessoa que já está há mais tempo, às vezes ela fica confortável, a gente, opa, pera lá. Então, assim, quando a gente tem o planejamento, a gente amarra tudo nesse momento, e aí depois é seguir o método, é pegar os quinzenários e dividir aquilo que foi planejado, que foi construído no bimestre, né? Então, a gente já dá uma rota, já tem um mapa ali, a gente deixa uma margem para ter algumas alterações durante o processo, mas a gente já sabe qual é o nosso objetivo final, a gente não perde o objetivo no meio, a gente já entra no semestre sabendo qual é o produto que a gente vai criar. Né? Então, opa, começou a fazer uma barriga, que a gente chama muito longa, volta, senão essa peça não sai, senão esse curta-metragem não sai. Então tem uma pegada de produção também. Eu respondi a questão, Cris, eu fiquei um pouco na dúvida. Bilinguismo, né? Não. Como que vocês trouxeram bilinguismo para a escola? Número de aulas semanais, a metodologia, a partir de que série? Como que vocês se estruturaram? Legal. Bacana. A gente começou a olhar com carinho para essa questão em 2000. Valeu, Eliana. Em 2018. Em 2018, a gente já tinha ali uns pais, né, um casal que tinha sua filha estudando com a gente, que eles são franqueadores da Seven Idiomas, que é uma escola de idiomas, e a gente começou primeiro, então, a formar os nossos professores. Para a gente ser uma escola bilíngue, temos que ter professores bilíngues. E a gente passou 18, 19, 20, continuamos nesse processo, os professores continuam estudando inglês. Né? E o que acontece? A gente tem o que a gente chama das especialidades da TEIA. Então, a gente tem essas aulas, né? Como, por exemplo, eu disse, eu dou aula de empreendedorismo. A gente tem artes, yoga, dança, música. E a gente tem na grade as aulas de inglês, né? Que são 2 por semana mesmo, desde do infantil. E as aulas E os professores bilíngues são os professores de yoga, música, artes plásticas, teatro e... É isso, são esses 4 professores. Então, assim, a gente não alfabetiza em inglês, tá? Não é aquela escola bilíngue, eu falo isso para os pais, olha, não é... Se o seu filho já está alfabetizado em inglês, ele vai estar à frente da turma, né? Porque às vezes seguem o currículo e tal. Não é nesse ponto, mas a gente trabalha a conversação com eles, as aulas de artes, yoga, música, dança, são dadas em inglês, tá? Então, o professor, às vezes, eles são divididos por turma. Então, tem níveis diferentes, né? A gente não prepara eles por níveis. Então, o professor, às vezes, fala em português, aí fala em inglês, daí explica em português o que ele disse. Ou, às vezes, algum aluno que já entendeu traduz para a turma. Mas é muito nesse sentido da conversação, né? Pegarem vocabulário, nesse sentido. A parte gramatical é desenvolvida nas aulas de inglês, mas aí eles vão aprender, né? Vão ser alfabetizados na segunda língua aí lá pelo 4º ano. Tá. Aí que vocês começam mesmo a aprofundar, entra em gramática, por exemplo. Eles e entram... vai sendo paralelo às aulas, né? As 2 aulas de inglês semanais. Elas já vão acontecendo, né, essa preparação. Mas a gente alfabetiza primeiro em português, né? Mas a questão do vocabulário, das palavras, desde pequenininho, é o joguinho do balão com as cores, começa assim, né? Yoga, são as partes do corpo, são os bichos, as cores, as músicas, né? No teatro, algumas ações, né? Faça isso, faça aquilo. Então, é por aí que a gente começa. E aí, quando eles vão ficando mais velhos, a gente consegue dar uma aula inteira em inglês, né? Já no Fundamental 2, assim, eles já estão falando bem. No ensino médio, a turma também, às vezes tem um ou outro que não fala tanto, mas a aula já consegue acontecer em inglês. Com os mais novos, ela é parcialmente em inglês, tá? Entendi, legal. Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, mas eu queria falar um pouquinho mais, se você me permite. É que você falou uma coisa assim que soou meio como harpas nos meus ouvidos, porque eu estou questionando muito a questão do inglês. E a pergunta até fui eu que fiz, porque eu acredito que nós estamos errando, eu digo escolas no Brasil,
porque a gente tem dado um número muito grande de aulas de inglês e não conseguimos a questão da fluência na língua. E aí eu fiquei pensando que nós temos os 4 skills que eles falam, né? Você falar, entender e ouvir e entender, falar, escrever e ler. Só que eu pensei exatamente nisso como uma inovação para o ano que vem, que do infantil até o 4º ano, nós não apresentaríamos nada de leitura e escrita, apenas conversação e falar, porque daí eu acho que a gente começa a reproduzir o que a gente faz, né? A gente primeiro aprende a ouvir, entender, ler, a falar, para depois ler e escrever, né? E eu acho que a nossa língua já é bastante difícil para eles serem alfabetizados e, ao mesmo tempo, serem alfabetizados em inglês e português. Então, eu gostei porque isso é possível, então, pelo que você falou, o que você falou é quase o que eu quero fazer a partir do ano que vem, né? De que a gente converse muito com eles e depois, a partir do 5º ano, né, a gente começar com a parte de escrita e leitura. Tudo bem que pode trazer a questão de mostrar as imagens e já ir fazendo um vocabulário, mas não a questão da concepção da frase, da construção da frase, né? A gente usa até alguns jogos, a nossa professora de inglês traz umas coisas bem bacanas. Tem um joguinho que ele é físico, mas ele existe digital também, que são umas rodas, e aí são várias possibilidades, e você consegue entender a gramática, mas você não escreve, né? Você vê que encaixa ali, né? O substantivo, o verbo, o adjetivo, e você vai construindo. Então a gente vem de um jeito mais lúdico, né? E não necessariamente a aula, né, onde se está trabalhando a conversação precisa ser uma aula de inglês, né? A habilidade, a gente pode casar algumas habilidades, a gente pode trabalhar numa aula de música, um conteúdo de matemática em inglês, sabe? Então é uma aula de yoga, um conteúdo de biologia, de ciências naturais, né, em inglês. Então, aí eles vão pegando a conversação. Eu não sou o cabeça desse movimento, né, dentro da escola. A gente tem a nossa professora de inglês, que é quem coordena esse processo todo, mas eu sei o que acontece, né? Então, sei que é por aí. Muito obrigada. Valeu, querida. Mas muito bacana, né? Porque fica leve. A criança, ela vai se apropriando e ela vai numa crescente. E como você trouxe, né? A questão do lúdico e tudo, para que essa construção, ela seja... para que a criança tenha uma experiência positiva com o idioma, né? Porque eu acho que um grande entrave que a gente tem aí é a experiência. Todo mundo que não fala inglês até hoje, teve alguma experiência traumática em algum momento, né? Seja na escola, a vergonha, então tem muito da emoção também incutida aí nessa discussão. Eu acho que é importante olhar para isso. Dizia. Exatamente. Exatamente. A Eliana perguntou também a questão do vestibular, né? E eu acho que essa é uma temática que muita gente se pergunta. Adoro. Parece que assim, ou eu inovo, ou eu ensino. Ou o aluno, ele aprende habilidades socioemocionais, ele desenvolve habilidades socioemocionais, ou ele aprende o conteúdo acadêmico, teórico, né? Ou eu trabalho com projetos, ou eu trabalho o material, o conteúdo acadêmico também. Eu sinto em diversos momentos, em diversas dimensões, essa dificuldade na dimensão do professor, do gestor, de como conectar tudo isso, né? Que nem você trouxe, aprender, fazer aula de yoga com inglês e trazer a matemática, quer dizer, tudo pode acontecer, tudo pode estar o autoconhecimento, né, e as competências gerais. Não, super. Entendo, eu escuto essa pergunta algumas vezes por semana, assim, conversando muito com pais, né, pessoas visitando a escola, e eu gosto bastante dela. Bom, acho que o primeiro ponto nós trabalhamos as habilidades da BNCC, né, com algumas escolas inovadoras tem visões diferentes, né? Tem algumas escolas que
que acreditam que dar a opção do aluno escolher aquilo que ele quer aprender é um caminho para tornar ele mais livre, tá? Nós acreditamos que o aluno ainda não tem esse discernimento de saber agora o que ele tem que aprender, o que ele não tem que aprender. E para a gente tornar esse aluno livre, enfim, para ele desenvolver essa autonomia, ele primeiro precisa aprender, sim, aquele conteúdo que foi desenvolvido, né? Aquele aprendizado que a humanidade considera que faça parte da base do conhecimento, né? Nós não somos uma escola conteudista, não partimos do princípio que os alunos vão passar 3 anos focados no vestibular, tá? Eu acho que a gente até tem alunos que têm esse foco e a gente dá o maior apoio. Eu tenho uma aluna que ela agora vai quer fazer medicina em escola pública, e o projeto de vida dela, né? A gente tem aula de projeto de vida e tem empreendedorismo. Então, o projeto de empreendedorismo dela é um Instagram que ela ensina outras pessoas que querem se preparar para o vestibular, como realizar gráficos e resumos. Então, é o jeito dela estudar também, né? E a gente dá o maior apoio, mas a gente fala, olha, muito provavelmente o aluno vai ter que fazer um cursinho mesmo, né? Vai ter que estudar fora da escola, porque não é o nosso ponto forte ali, né? Não é o nosso grande objetivo, como é de outras escolas. Eu acho que está tudo bem, sabe? Eles trabalham, sim, as habilidades da base, mas não é uma escola conteudista, trabalha a base, né? A gente não vai além, a gente não alfabetiza com 4, 5 anos. Enfim, tem alguns pontos aí que são escolhas que a gente faz. E que às vezes pode agradar a alguns e pode desagradar a outros. E a gente não precisa que todos os alunos do mundo estudem na teia, né? A gente precisa que aqueles que procuram esse lugar tenham um lugar para estudarem com a gente. Então, a gente consegue, numa aula, trabalhar uma competência geral, trabalhar as habilidades da BNCC, trabalhar por projetos, por conta do nosso método, né? Mas dizer que a gente não vai entrar numa disputa de aprovamos não sei quantos no vestibular, não é a nossa intenção, tá? Agora, a gente pensa um pouco mais em carreira, né? A gente pensa um pouco mais nas profissões. Eu trago o Red Hunter para falar com eles. Eles começam a ganhar dinheiro no ensino médio com seus projetos pessoais, né? Eu trago profissionais de diferentes áreas. Então, eu passo muito por isso, né? Agora, se o aluno quer fazer um vestibular, eu indico aqui, faz algum dessas startups que tem cursos online, vai num cursinho, tá tudo certo, né? Eu acho que é uma escolha. Uhum. Agora, na redação, eu sei que eles vão ir muito bem. Vão saber bem, vão ter bastante argumentação, né? Vão discorrer bem o texto. Com legal. certeza. E eu acho, e os professores, assim, né? A gente tem falado bastante sobre como motivar esses professores, como abrir o olhar, porque às vezes a gente, lá na gestão, tem uma expectativa, tem uma intenção, e é um desafio muito grande chegar, né? Trazer essa reflexão para o professor. E eu tenho falado muito sobre a jornada, né, que as escolas que aderem ao Viva, que a gente tem alguns perfis de escolas, né, que se tornam parceiras aqui do Viva. Então, tem escola que era super tradicional, apostilada, um formato mais conteudista até e tal, e aí dá uma guinada, assim, né, vira uma chave enorme, e tem as escolas que também já tinham uma metodologia muito próxima, mas não tinham, de repente, um material de suporte, de apoio, né, essa estruturação mais aberta, que conversasse, que tivesse mais sinergia com a metodologia delas. Então, a gente tem vários perfis aí de escolas e a gente vai apoiando cada uma delas na sua jornada e sempre mostrando que, assim, é um caminho. A gente começa, são passos, são etapas, né, a gente pode construir junto com a escola esse cronograma, onde que eu quero chegar, né? Até onde eu quero ir aqui e as etapas para eu chegar até esse lugar. E o quanto o professor ele tem que estar mediado, ele tem que estar orientado para isso, por isso que a gente investe muito em formação de professor, né? Porque eu acho que a primeira coisa com o professor é a consciência.
é trazer uma conscientização, trazer uma reflexão. Não importa o caminho que eu vou, né? O importante é eu sair do caminho que eu tô, né? Mas não importa, assim, no sentido de que são várias alternativas. A gente tem vários caminhos aí. Eu acho que a TEI é um colégio inovador, o Guaiaúna é um colégio inovador, o Elvira Brandão, quer dizer, tem vários. A Curumim, lá em Campinas, que é uma escola Frenê, inclusive, são escolas que estão lá no mapa de inovação do MEC, e cada uma delas tem a sua identidade, né? Traçou inovação de uma forma diferente, faz essa construção muito particular, né, de inovação. E eu acho que o importante é o professor entender que ele vai ser acolhido, né, trazer esse ambiente que ele possa ser ouvido, que ele possa ter criatividade, e como que a gente, pensando aí, né, essa questão, para quem está começando agora a inovar, a pensar inovação, a pensar uma escola diferente, porque, poxa, eu sempre fiz isso, chegou a pandemia e esfregou na minha cara, né, que os meus alunos não estão autônomos, que eles são muito dependentes, sim, do professor ainda ali do lado, por isso que eu tenho tanta dificuldade na aula online, né, então, eu acho que a pandemia, que a situação de fechamento das escolas, denunciou algumas falhas que a escola tinha como certo para ela, né, e pensando, como a Lu fala, né, escola é escola, não a minha escola, mas a instituição escolar. E eu acho que tem muita gente hoje repensando, poxa, o que eu tenho, como que eu mudo, né? O que eu tenho que, para onde que eu tenho que olhar nesse momento, sabe? O que eu tenho, qual é o meu ponto de partida, né? Para pensar minha escola depois que as aulas voltarem 100% ao presencial, enfim, né? Olhando para esse cenário que se desenha a partir da pandemia também. Porque não é só a escola, é a sociedade pós-pandemia, né? Olha, eu pensando aqui, né, primeiras dicas aí para quem, né, tá querendo inovar e tudo mais. Olha, quando eu era assim adolescente, eu trabalhei um tempo como recreador de acampamento. Eu fiz um curso tal de recreador de acampamento, e isso me deu uma experiência que eu achei muito legal. Porque o recreador de acampamento, ele não fala para a pessoa fazer isso ou aquilo, porque senão ele vai dar uma bronca, porque ele vai contar para o pai, porque ele vai tirar 0 na prova e porque ele não vai ter uma carreira. Ele precisa chamar mais atenção desse cara do que o que está roubando a atenção dele. Então ele precisa se tornar mais interessante do que as outras possibilidades, né? Então eu acho que o primeiro paradigma para a gente quebrar é tentar, de alguma forma, parar de persuadir os alunos através do medo. Acho que esse é o ponto número 1. Né? Não é porque vai ir mal, não é porque ele vai ser menos, né? Tem que acabar com isso. Assim, se eu puder fazer alguma coisa pela instituição escola, é passar essa mensagem para vocês aqui. Porque isso não vai fazer bem para o seu aluno, né? E o caminho do bom professor não é aquele que é super autoritário, que a turma tem medo, por isso que todo mundo fica quieto. É aquele que faz a turma aprender. E a gente aprende melhor quando a gente está emocionalmente envolvido, né? Então a gente precisa criar um vínculo emocional com aquilo que está sendo desenvolvido. E qual que é ali um primeiro passo? O aluno está agitado, alguma coisa assim? Gente, todo mundo gosta de se sentir importante. Essa é a questão. Dá importância pro cara. Deixa ele falar, então. Você tem o seu conteúdo ali que você precisa trabalhar, deixa todo mundo falar alguma coisa sobre si e depois você acha onde que essa fala se encaixa com a habilidade ali, com o conteúdo que você precisa, aí você faz a ponte e quando você vê, o aluno está achando que ele que deu a ideia de aprender isso hoje, sabe? Essa é a jogada, é você inverter a situação. Tem hora que precisa dar uma bronca, tem hora que precisa dar uma bronca, porque às vezes o contorno, ele traz também uma sensação de segurança para o aluno, e tem aluno que está precisando disso, tá? Do limite, né? Agora, medo não é moeda de troca, você não pode nem também ficar alimentando como se fosse um peixinho que você joga um pouquinho de atenção e carinho, para ele toda vez que se levantar a mão, ele subiu para cima no aquário, né? Então também não é você falar, olha, eu não vou te dar amor porque você não está me obedecendo. Porque isso também é medo, tá? Não é medo pela bronca. A vai ficar triste, né? A vai ficar triste história. Com você. Ah, não sei o que lá. Também não é esse caminho. Tá todo mundo fazendo outra coisa? Gente, o que será que vai acontecer
hoje nessa aula. Quem sabe aqui o que vai acontecer? Você sabe, João? Você sabe, Maria? Você sabe não sei o que lá? Vem aqui comigo, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos sentar todo mundo aqui em roda. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas primeiro vamos ficar todo mundo aqui. Pronto, acabou. Acabou. Tá todo mundo Sem concentrado. bronca. Sem bronca. É a sacada do recreador, do monitor de acampamento, né? Gente, você tem que, né, puxar a galera. E às vezes um pouco de... A gente fez uma formação de PNL, que é essa parte de você conseguir ali, de alguma forma, pelo seu corpo. E quem faz isso muito bem, às vezes você troca de lugar ali com o aluno sem ele perceber, muda, gira a sala, se mexe de um jeito, deixa ele aberto, muda, e a coisa, a turma, sabe, se harmoniza. Então tem alguns pontos também, acho que vale, por isso que eu falo que é legal estudar outras coisas, né, que ajudam a gente. Então, eu acho que é essa dica que eu posso dar para quem quer inovar, né? Para de olhar para o professor que é super autoritário como seu melhor professor e ver aquele professor que está todo mundo entusiasmado com o que ele está ensinando. Esse é o cara que você tem que valorizar, esse é o cara bom, né? E aí, de repente... É a inspiração, né? É a inspiração que você falou do gestor para os professores, é o professor para a sua turma, para os seus alunos, é inspirar, né? É isso, um vai passando para o outro, né? E aí, de repente, o que você pode fazer, que é legal também, é aproveitar uma reunião pedagógica para pedir para as pessoas contarem coisas que eles fizeram que os alunos gostaram muito. E aí um vai inspirando o outro. A gente prepara, assim, todo bimestre, os cases, né? O que cada um fez, o que foi legal, o que sentiu. E aí rola essa troca. E aí um vai inspirando. Então a gente começa a trabalhar em pares, né? E os pares vão se inspirando. Então é muito legal, assim. Às vezes você da coordenação, da direção, traz uma ideia, uma possibilidade, não é tão bem aceita quanto um colega que está ali como um par trazendo essa possibilidade. Então, se você vê uma coisa que o professor está fazendo que é exatamente o que você quer que aconteça, pede ali sutilmente para ele contar para a turma, abre uma oportunidade para ele na reunião, contar um pouquinho do que ele está fazendo, né? Que daí o pessoal vai, nossa, que legal. Então, eu acho que esses são os primeiros passos ali para a gente começar a inovar. Divulgar as boas práticas, né? Divulgar, aí fortalecer. O professor ele vai tendo referência, ele começa a criar um repertório de possibilidades e de troca, né? Então, aquilo que foi feito lá no 4º ano, como que eu posso adaptar para a minha turminha lá de 4 anos, Sim. de 3 anos? Sim, às vezes, né, uma atividade super parecida, até porque as habilidades são, né, tem a história da espiral, então você dá uma adaptada ali e funciona, né? E troca ali, funcionou com o pessoal mais velho, vamos fazer com os mais novos, ou ao contrário, a gente traz um pouquinho mais, né, de profundidade aqui nessa habilidade. Acho que eu tive uma professora na educação infantil que ela era exatamente assim. Eu falei, eu nunca vi a Dani dar um grito, brigar. Gente, vamos guardar o brinquedo agora, né? Ou algo... Eu já falei para parar de correr. Nunca. E era sempre nessa perspectiva, assim, ela... gente, ó, agora a gente vai para a sala. Quem chegar por último é a mulher do padre, não sei o quê. Ela saía correndo igual uma doida, né? E as crianças atrás, quer dizer, e ela não precisou chamar ninguém, não precisou ficar, ô fulano, vem aqui, vamos para a sala. Porque isso fica cansativo para todo mundo, né? Eu acho que cria um peso, um ambiente tão desnecessário, Sim. né? Um clima tão desnecessário. Mas é essa falta de dinâmica, de dinamismo também do professor, e aí fica uma sacada legal para passar para eles. Quando eu comecei a trabalhar na TEIA, né, eu fui muito guiado por um dos nossos coordenadores, que está lá há bastante tempo. E eu fiquei assistindo ele, aprendendo com ele. E eu percebi que ele me falou, na verdade, uma coisa depois de um comentário, que assim, o respeito, né, você não quer pisar na bola com um amigo seu. Ninguém quer pisar na bola com alguém que pode dar um colinho quando você estiver precisando, né? Você não quer perder seu colo. Então o respeito vem por aí também, né? Se a pessoa sabe que você está ali de verdade, eles sentem que você está ali de verdade querendo o bem deles. Você está ali mesmo, porque der e vier, você está junto, sabe? Quando você constrói esse vínculo com o aluno, se um dia você estiver precisando, se não estiver dando conta, se você olhar para ele ali e fazer ele vai sacar. Ele vai, opa, não, para.
né? Então, às vezes, tem Uhum. um aluno ou outro na turma que puxa muito a turma mesmo para desvirtuar, né? Aí pega esse cara e, meu, fica o melhor amigo dele, né? O melhor amigo, assim, num lugar, né, de professor, um lugar de aluno, não é virar amiguinho e tal. Mas cria, né? Dá o colo, mostra que ele pode contar contigo, que ele também não vai querer pisar na bola com você. Você não precisa dar uma bronca nele, ameaçar ele, esse tipo de coisa. E, novamente, eu acho que serve para o gestor em relação ao professor. Quais alianças que você pode fazer que vai surtir maior efeito, né? A gente sabe que tem as pecinhas chaves, assim como tem o pai, aquele pai que causa, aquele pai que cria o grupo de WhatsApp, que começa aquela discussão ali. Então, são esses mentores, né? São esses líderes que a gente tem em todos os lugares, seja na sala de aula com os alunos, seja entre os professores, e a gente tem que ser estratégico, né? Tem que olhar, Sim. nós na gestão, sermos estratégicos, olhar quem é o professor que você fazendo uma aliança com ele, trazendo ele para perto, demonstrando isso, puxa, adorei esse trabalho que você fez, adorei essa atividade, vamos divulgar, vamos mostrar para apresentar na reunião de professores e tudo mais, quer dizer, isso vai ganhando força, né? Vai ganhando e ele vai provocando os demais também. Então, criar essa cultura, né, de reconhecimento, de troca, no geral, a escola como um todo, acho que também funciona bem, né? E um bom processo de contratação sempre é indicado, né? Uhum. Saber, né, conversar, entender quem está chegando ali e tal, se tem alinhamento com o que você está fazendo. Mas é isso, tudo que serve para o que eu falei, trouxe exemplos para se fazer com alunos, são premissas do ser humano, né? Então, é isso, né? Essa excelente leitura. O que funciona com as crianças também é o que funciona com os adultos. E muitas vezes os professores reproduzem a maneira como eles são tratados pelos coordenadores com os seus alunos, né? Então, aí que está o ponto cultural, né? Que ele parte, sim, de uma hierarquia, muitas vezes, né? Porque a maneira como o diretor vai conduzir um processo com os coordenadores vão aprender aquilo, vão levar para os professores vão aprender aquilo, vão levar para os alunos, né? Então, tem esse efeito cascata aí também, né? Perfeito. Ai, adorei, é isso. A Eliana colocou aqui também, né? Quando você cria um vínculo verdadeiro com o aluno, ele não quer cair aos olhos do professor, tem que ser uma relação genuína, eu sempre falo isso, né? Tem que ser de verdade, tem que ter entrega de todos dentro da escola, e aí você tem. É disso que se trata a cultura, né? Você, essa cultura do afeto na escola, em todos. É a gestão que é acolhedora, são os professores. Enfim, muita coisa boa, adorei, obrigada obrigada por estar entregue também a gente aqui hoje, por tanta contribuição. Eu que agradeço, Cris. Foi muito gostoso, eu me sinto muito confortável aqui falando com vocês de um lugar muito íntimo mesmo, né? Às vezes até trazendo coisas, questões que são muito pessoais e eu gosto muito de poder estar nesse lugar aqui contigo e com todo mundo que está participando. Obrigadão, gente, pela presença e também, Cris, pelo convite. Sabe que pode contar comigo sempre que precisar. De verdade. Obrigada a todos. A gente vai agora lá para o bate-papo, lá para o grupo. A gente fez um grupo fechado, onde toda semana a gente manda ali os convites, o que vai acontecer naquela semana e tudo mais. Não sei se já está lá no nosso grupo, mas a gente... Eu tô em um grupo, eu tenho um grupo do Viva. Mas você está no grupo de gestores, eu acho. Mas eu acho que não é esse grupo que está me falando, pelo conteúdo que você está me contando. Mas pode me colocar assim, por gentileza. Já está aí o grupo. O Felipe acabou de colocar aí o link, mas qualquer coisa eu te mando também. E a gente vai para lá agora para continuar esse bate-papo. Para quem não conseguiu participar, ter um gostinho do que aconteceu aqui, a gente continua lá, né? Mais um tempinho. Pode falar, Lu. A Lu levantou a mão aqui. Deixa eu aproveitar o Lucas, hein? O Lucas. Fica à vontade. É mais assim uma questão de uma... Ixi, deu uma travadinha. Eu não sabia se era o meu ou dela que tinha travado. Notas. Lu, a gente perdeu um pouquinho da sua fala. Travou, mas voltou. E agora? Agora voltou? Tá rolando. Voltou, tá joia.
Bem, então vou tentar. Qualquer coisa vocês me sinalizem aí. A minha questão é a seguinte: eu peguei no site do INEP uns gráficos a respeito de notas do ensino fundamental. Em todo o nosso país, não tem nenhuma cidade onde a nota da leitura seja maior que da escrita. Então, quer dizer, a escrita sempre ganha. Ou seja, nossos alunos no Brasil sabem escrever, mas não sabem ler. Então, isso traz para mim, eu estou tentando interpretar isso e queria sua ajuda. Isso traz para mim uma ideia de que uma escolarização precoce na educação infantil e a ideia de que desenhar a letra, que é uma coisa motora, parece uma coisa bastante que a gente consegue dar competência para o aluno. Mas a leitura, a nota baixa da leitura, para mim, tem a ver com o fato de não saber interpretar, não saber o que ler. Então, eu fico muito preocupada com isso, porque quando é que nós vamos mudar isso? Porque quando se fala do analfabeto funcional, a gente está falando daquele indivíduo que sabe escrever um nome, sabe alguma coisa, mas não sabe interpretar um texto, né? Não sabe aprofundar num texto. Então, esses gráficos, eles só mostram para mim, só ratificam para mim isso que eu estou falando. E como mudar? Porque você vê uma ansiedade dos pais e de muitas escolas de querer escolarizar a educação infantil, que hoje a gente sabe que é um erro, né? No primeiro mundo, pelo menos, não se faz isso. E daí eu fico pensando que eu tenho uma sobrinha morando na Nova Zelândia, e lá na Nova Zelândia, a tarefa da criança do primeiro ano, que é onde está o meu sobrinho neto, todos os dias é receber um livro para ler. É um livro diário. Todo dia a escola manda um livro para ler. A tarefa é essa, não tem outra. E eu acho isso uma coisa incrível, porque se pensarmos na nossa escola, que são 200 dias letivos, as crianças iriam ler 200 livros. São livros pequenininhos, lógico, são livros infantis, mas o que ele traz na mochila é um livro para ler. Enquanto ele não conseguia ler, era a minha sobrinha que tinha que ler para ele. E agora ele já lê, e a irmã pequena fica do lado ouvindo, né? Mas eu acho isso incrível, né? Eu acho isso muito bacana. E eu fico pensando nisso. Olha, bem desafiador. Eu vou te dizer assim que, pessoalmente, isso para mim é uma questão complicada, porque eu tenho uma meta que eu leio no mínimo 30 livros por ano. E o meu enteado aqui é uma batalha, tá? Então, eu tô te falando assim, da minha casa. A gente utiliza o teatro, que ajuda bastante na interpretação de texto. Porque ele tem que dar a entonação de fala, ele tem que entender o que está acontecendo. Então, o teatro, pra gente, é uma mão na roda nessa história. Mas eu vejo que, pelo menos aqui no nosso cenário nacional, pelo menos pelo que eu conheço, assim, as crianças não leem que nem a gente lê. A gente não tinha tantas possibilidades de entretenimento. O livro, para mim, era, eba, o meu livro, né? Que legal, vou aqui usar a minha imaginação. Só que eles têm muito mais possibilidades do que a gente, né? Então, realmente está criando um gap por conta, acho que, da indústria do entretenimento, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que, de alguma forma, compreender que o que eu tento fazer aqui, tá, com o meu, é colocar o livro como algo divertido. Então, buscar livros que sejam adequados mesmo para a faixa etária deles, que não seja para ele aprender algo, que seja para ele se divertir, para ele imaginar. Se eles gostam de, né, o quadrinho, como tem essa história da Marvel agora, né, e que tá, o quadrinho ajuda, né, tentar buscar estratégias diferentes, e eu acho que é um trabalho que a escola faz, mas eu acho que vai muito dentro de casa também, né, as crianças costumam também se inspirar muito nos pais. Então, você lê bastante, vê que você está lendo ali, de repente, um momento de lazer, sua escolha está lendo, né? E eu acho que isso influencia, eu sinto que tem influenciado aqui dentro de casa, mas eu acho que é algo que é difícil mesmo, né? Há um tempo atrás, desafiador, né? Eu pedi, o meu enteado falou uma dúvida sobre algo em relação ao Moisés. Aí eu falei para ele, pesquisa aí no Google, né? Ele pegou o YouTube e falou, como não sei o que lá, Moisés.
Então eles usam um áudio. Eu nem tinha sacado que ele poderia fazer isso, né? Então ele foi e mandou um áudio e falei, nossa, meu plano fracassou, né? Então, assim, é um desafio mesmo. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, tá? É uma reflexão que eu também estou batalhando em cima dela. Mas o teatro eu sei que ajuda muito, tá? O teatro ajuda na questão Sim, da sim. interpretação bastante. Eu acho que a escola tem um papel fundamental, né, de trazer essa cultura, porque muitas famílias não têm, tem muito adulto que odeia ler, que detesta ler, que não tem o hábito da leitura. A gente vê isso muito presente em quem é de exatas, por exemplo, a pessoa já foge de leitura, né? Então, eu acho que é um desafio ainda maior. E os pais, muitas vezes, eles não se apropriam, eles não entendem a importância e a necessidade. Então, eu falo muito sobre educar a família, né? Mostrar para a família o porquê, mostrar essa importância, utilizar as reuniões de pais, por exemplo, para trazer essas reflexões, porque, novamente, é a conscientização, né? Eu acho que a conscientização da família, do professor, de como o professor pode conduzir essa nova experiência aí para o pai também. Então, eu acho que precisa de um olhar muito maior. A Edna falou, né? Quem não gosta de ler não dispõe para os filhos, sim, porque não vê necessidade, não vê a importância, ele não consegue compreender essa necessidade, né? A leitura exige a compreensão da perspectiva do escritor, é muito mais desafiadora do que a escrita, né? Acho que é um pouco, a Eliana trouxe um pouco, Lu, uma contribuição sobre o seu olhar aí, né, as notas, enfim, né, esse resultado que aparece, e é isso, né, eu acho que a leitura, ela traz a possibilidade da escrita também, de ser uma escrita melhor, vai se retroalimentando, né, e o quanto a gente tem que estimular isso na escola é nosso, mais um, quase não tem, né, gente, tá tão fácil. É um desafio enorme mesmo. Só mais uma. Gente, beijos. Até quarta que vem. Sempre um prazer recebê-las aqui. Adoro esse aconchego. Lucas, brigadão mais uma vez. Entra lá no grupo que a gente vai abrir agora, então, e a gente continua papeando lá. Tá bom, legal, gente? Brigadão. Brigadão. Até quinta que vem. Obrigada. Tchau.